aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vindo ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. E o grande momento chegou, o nosso passo a passo especial de 1000 inscritos. E hoje você vai aprender como fazer essa linda bolsa de retalhos. Olha que linda que ela é, toda de quadrados, super espaçosa aqui dentro. Vamos abrir para vê-la. Ó, cabe bastante coisa, ela é bem espaçosa. E eu vou te ensinar o passo a passo completinho de como fazer ela. E aqui abaixo na descrição do vídeo você encontra todas as medidas e os materiais que vamos utilizar para fazer a nossa bolsa. Combinado? Então já se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vamos costurar? Então vamos começar aqui o nosso passo a passo, em especial dos 1000 inscritos, a nossa bolsa de quadrados. Mas já quero começar aqui pedindo um favor para você. Me ajude a dar um nome para essa bolsa? Então deixe o seu comentário aqui embaixo com um nome para nossa bolsa de hoje, combinado? Então vamos começar aqui pelos materiais, tá? Que vamos precisar. As medidas certinha, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos então começar aqui pelos quadrados. Nós vamos precisar de 24 quadrados para a parte principal, que é a parte da frente, e mais 8 quadrados para as duas laterais, tá? Aqui eu estou utilizando um retalhinho de estampa do Mickey. Vou aproveitar que eu tenho esses retalhinhos para fazer a nossa bolsa de hoje. Cortei também aqui, ó, no tecido de forro, uma vez na medida de 51 por 35 no forro inteiro, tá? E duas partes de 15 por 15 para ser a lateral. Vamos precisar também de dois pedaços de 62 centímetros na alça. Aqui eu estou utilizando a alça de algodão cru, mas você pode utilizar a alça chique, que também dá certo. Ela tem 3 centímetros de largura. Aqui nós vamos utilizar 2 pedaços de 60 centímetros de viés, tá? Para fazer o acabamento da lateral. Vamos precisar também de 50, deixa eu ver se é 50 mesmo, é 40 centímetros de zíper, tá bom? E um cursor. E vamos utilizar na manta também 2 pedaços de 15 por 15 para ser a lateral e um pedaço inteiro de 51 por 35, que é para o corpo da nossa bolsa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar os nossos quadrados, tá bom? Então aqui, são quadrados de 10 por 10 centímetros, tá? Então vai dar um total de 32 quadrados, se eu não estiver enganada. Mas aqui embaixo tá explicando. E aqui então, eu já deixei mais ou menos separado para não enrolar muito o vídeo. Eu cortei as laterais iguais, ó. Cortei esses 4 para lateral. Já tá prontinho. E aqui eu já deixei mais ou menos ele montado pra gente poder ajeitar então. Aqui a única coisa que eu vou fazer de diferente. Eu vou virar a minha placa, porque essa placa de corte, ela tem a medida de 42 por 58. E nós vamos utilizar mais ou menos essa medida. Por quê? Nós vamos utilizar 4 quadrados na horizontal e 6 quadrados na vertical. Horizontal deitado, vertical em pé. 4 por 6, tá? Mas você vai ver aqui que a gente vai montar juntas. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui mais ou menos como eu escolhi fazer. Então, eu vou arrumar aqui. Talvez não dê pra ver até o final, mas você vai conseguir compreender. Então, é só ir arrumando como você escolher. As duas primeiras, tanto de cima quanto de baixo, são as que mais aparecem na bolsa. Então, eu optei em utilizar os tecidos estampados do Mickey,
nas duas primeiras de cima e nas duas de baixo, tá? E aqui no meio eu vou fazer vou utilizar uns quadrados coloridos apenas. Então, continuando. Então, aqui prontinho, ó, finalizei os meus quadrados. Então, lembrando, ficou 4 quadrados assim e 6 assim, tá? O que eu vou fazer agora? Utilizando alfinetes, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos começar aqui, ó, com o primeiro, tá bom? Eu vou colocar ele em cima desta forma, igual tá no vídeo. E vou colocar um alfinetinho aqui. Vou abrir desta forma. Vou pegar o estampadinho do Mickey e vou pôr em cima do vermelho. E vou colocar um alfinetinho aqui. Vou abrir novamente, vou pegar o meu vermelho de poá e vou colocar aqui em cima do desenhinho do Mickey. E vou colocar um alfinetinho. Ele vai ficar desta forma, todo presinho. Agora eu vou fazer isso aqui com todos e vou deixando nessa ordem, tá bom? Então vamos lá. Então aqui prontinho, já finalizei essa parte, já alfinetei tudinho. Já alfinetei também os meus quadrados da lateral, tá? Lembrando que são 4, então a gente vai dividir em 2 e 2, 2 e 2 e já coloquei alfinetinho. Agora, então, eu vou para a máquina que nós vamos começar a fazer a união de todos esses quadrados para formar, então, o corpo da nossa bolsa. Então, vamos para a máquina. Então, já estou aqui na minha máquina, tá? Na mesa da máquina. Coloquei aqui da mesma forma que estava lá em cima da minha placa de corte, igualzinho. Começando aqui em cima, que não dá pra ver, tá? Mas tá aqui, ó. Como o primeiro que a gente montou e a sequência. Então, o que nós vamos fazer agora? Podemos começar já por esse daqui mesmo. Nós vamos utilizar um vincador e o ferro, tá bom? Nós vamos utilizar os dois, porque precisa de um ferro para passar bem passadinho. Opa! Então, começando aqui, ó, com o meu tecidinho da lateral, né? Os dois quadradinhos. Nós vamos passar uma costura onde a gente deixou o alfinete, tá? O alfinete é a marcação da onde tem que vir uma costurinha. Então, nós vamos passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Se você fizer num ponto 2.0, 2.2, você não precisa dar retrocesso no começo e no final. Se for um ponto comum, que é o de 2,5, você dá retrocesso no começo e no final, tá bom? Se for um ponto bem pequenininho, bem curtinho, bem fechadinho, não precisa dar retrocesso, tá bom? Essa daqui é uma técnica do patchwork que se você utiliza um ponto bem fechadinho, você não precisa ficar dando retrocesso nem no começo e nem no final. Então, vamos lá passar uma costurinha aqui. Ajeita sempre bem certinho, tecidinho com tecidinho. A costura é de um pé de máquina. E é só costurar. Ah, mais uma dica. Coloca uma cor base na máquina, tá? O que são as cores base? Branco, bege ou preto. Essas são as 3 cores bases do artesanato. Seja do patchwork, da costura criativa, tá? São essas cores que a gente costuma mais utilizar. Aqui eu estou utilizando o branco, tá bom? Nessa parte dos retalhos, né? A gente utiliza sempre uma dessas cores. Então, vamos lá costurar o nosso retalhinho. Ergui um pouquinho aqui, ó, pra você ver melhor. Pronto. E agora sim, é só costurar. Lembra sempre de começar a costura bem lá em cima, tá bom? Não deixa nada faltando, pra depois não ficar desmanchando a sua costura, tá bom? Então, vamos lá. Olha como que fica essa costurinha. Ó, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Ó, assim. Agora nós vamos utilizar aqui o vincador
todas as costuras que a gente fizer, nós vamos abrir elas, tá? Quando tiver alguma exceção de regra, eu aviso você. Mas, ó, na costura dos quadrados todinhas, nós vamos fazer isso aqui. Aí, agora, nós vamos ao ferro e vamos passar bem passadinho isso, tá? A parte da lateral, eu gosto de fazer todas primeiro, depois eu vou no ferro e passo todas. Já essa parte principal do corpo, eu vou fazendo por fileiras. Então, eu costuro. Vou mostrar uma aqui que dá para ver. Aqui, a preta. Eu costuro a fileira inteirinha. Aí, eu vou, abro as costuras, vou no ferro e passo ela inteira. E volto aqui e coloco ela no lugar. Pra mim não perder a ordem que eu estou montando o corpo da minha bolsa, tá bom? Já aqui não tem problema, então eu vou fazer todos. Deixar todos certinho e depois eu vou no ferro. Então, vamos lá. E então aqui eu já costurei a minha lateral, os meus quadrados da lateral. Eu vou no ferro agora passar bem passadinho e já volto aqui pra mostrar pra você como ficou. E então voltei com ele bem passadinho, ó como que fica. Olha a parte de trás, fica bem passadinho e lembrando abertinho. Agora, aqui eu já vou aproveitar e já vou emendar formando um quadrado de 4 quadradinhos, tá bom? Então, sem muitas regras aqui, é só colocar meio com meio, bem certinho. Ajeita, coloquei meio com meio. Vou colocar um alfinetinho, olha, ele fica dessa forma, meio com meio, bem certinho. E tecido com tecido também bem certinho na beiradinha. E só passar mais uma costurinha de um pé de máquina em toda a extensão, unindo os 4 quadrados, tá? E prontinho. Mesma coisa. Costurei aqui. Agora eu vou abrir com o meu vincador. Vou abrir a costura. Aí depois eu vou lá no ferro e vou passar da mesma forma. Ele vai ficar assim, ó. Olha que bonita a lateral. Depois nós vamos refilar, tá bom? Porque aqui ela fica um pouco maior. Mas, ó, ficou bem bonita, né? Então, vou fazer a mesma coisa na outra, depois eu vou no ferro passar bem passadinho e as laterais já vão estar prontas. E mais uma lateral prontinha. Então, depois é só eu ir lá no ferro e passar assentando essa costura. Agora, vamos começar aqui. Você pode começar de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui não tem ordem para começar, só precisa, então, unir os 4 quadrados, tá? Dá 6 tiras. Então, vamos começar aqui. É a mesma coisa. Coloca quadrado com quadrado, passa uma costura de um pé de máquina, com uma costura bem fechadinha, sem precisar dar retrocesso. Prontinho, ó. Já passei essa primeira costura, vou te mostrar assim, né? Aí, agora vamos pra próxima. Prontinho, então, ó. Eu costurei todos, tá bem costuradinho. Vamos agora abrir a nossa costurinha. Ó, abri. Agora eu vou lá no ferro e vou passar bem passadinho e já volto. E então ficou desta forma, ó, passadinho lá no ferro. Tá bem bonito, né? Agora então coloca no lugar e vamos para o próximo. E vamos fazer a mesma coisa com todas as nossas tiras, tá bom? Nossas tiras não, né? Nossos quadrados. Então vamos lá costurar todinhos. Então voltei prontinho, já costurei tudinho, já passei tudinho. Ó, aqui então também passei, ele vai ficar assim, ó, passadinho aberto. Passei os dois, pronto.
Agora, aqui, nós vamos fazer assim. Já vamos pegar a alça, porque nós já vamos aplicar ela daqui a pouquinho. E agora aqui tem um segredinho que a gente vai fazer o quê? As duas primeiras tiras, tá? Tanto daqui de baixo quanto de cima, a gente não vai costurar. Então, nós vamos costurar as 4 do meio. E vamos colocando, ó, peguei, deixa eu mostrar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Essa é a segunda e essa é a terceira, tá? Aí daqui vem pra baixo e daqui vem pra cima. Eu vou colocar direito com direito, ó. Essa é a segunda em cima da terceira, tá? Vou colocar direito com direito. Vou colocando aqui, ó, costurinha com costurinha. Deixa eu achar o meu alfinete. Então, aqui eu vou colocar costurinha com costurinha bem certinho. E vou colocar um alfinete para segurar. Vou fazer a mesma coisa aqui na segunda. Mesmo que a costura não fique perfeitamente batendo, não tem problema, tá bom? Uma das coisas que eu aprendi no patchwork, que eu vou te ensinar agora, é uma frase que fala assim, ó. Perfeito, só Deus, tá? Então, aqui não precisa ser perfeita. Pode haver alguns desencontros aqui, tá bom? Porque perfeito só Deus, não é mesmo? Então, agora, ó, coloquei aqui os alfinetinhos segurando costura com costura e vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Então, vamos lá. E aqui, então, ó, prontinho, passei a costurinha. Agora aqui, quando a gente for passar no ferro, ó, já abri, tá? Mesma coisa, para passar no ferro, nós vamos abrir essa costura. Eu vou pegar aqui meu brincador. Ó, nós vamos, então, abrir a costura ao meio também, da mesma forma que a gente fez na lateral, tá? Abrindo a costura aqui. E depois ir lá no ferro e passar bem passadinho. Agora, colocando aqui certinho, nós vamos pegar aqui a 4ª faixa. E vamos colocar as duas que estão unidas em cima da 4ª. Desta forma, ó, tá? Em vez de eu pegar essa daqui por aqui, eu coloco ao contrário. Esse é o meu jeito de fazer, tá bom? Se você tem uma outra forma aí, não tem problema. Isso não vai alterar, né? Como diz a frase lá dos produtos, não altera o fator. O fator não altera o produto. Algo assim. Não sou muito boa de lembrar frases. Só que Deus não é... que perfeito é só Deus. E aí aqui, então, a mesma coisa. Nós vamos colocando sempre o alfinetinho para segurar tudo no lugar e vamos costurar de novo. Depois que eu fizer isso, eu vou pôr a outra faixa aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa. E eu já vou voltar com essa parte feita e passada. Lembrando que a última faixa e a primeira nós não vamos costurar. Então, eu já volto com essa parte aqui, ó, prontinha. Então, voltei prontinho, ó, já costurei. Já passei, ele vai ficar assim, ó, todo abertinho as costuras, bem bonitinho. Nada ficar grosso, por isso que eu gosto de abrir as costuras, tá? Então, prontinho. Agora aqui nós vamos reservar esta parte. Vamos pegar a parte de baixo, tá? E a parte de cima, que são as duas que a gente não costurou. O que nós vamos fazer agora? Com a ajuda de uma régua e um lápis 6B, nós vamos pegar as nossas alças. E aqui embaixo, dos dois lados, nós vamos marcar 1 centímetro. Então, com as alças já marcadas, o 1 centímetro nas extremidades, né, aqui nas pontas, nós vamos fazer a marcação aqui, então, para colocar a alça nessas duas tiras que nós não costuramos. Como nós vamos fazer isso? Essa costura aqui do meio é para ser o meio, porém, eu gosto sempre de dobrar e ver
se bateu certinho esse meio ali, ó. Bateu certinho, perfeito. A outra, a mesma coisa. Vê se bate o meio certinho, bateu, perfeito. Então agora aqui, ó, a partir do meio para a direita e do meio para a esquerda, nós vamos marcar 6,5. Então a gente põe assim, ó, 6,5 e faz uma marcaçãozinha. Mesma coisa do outro lado. E faz uma marcaçãozinha. Agora, com a alça, a partir do 6,5 para a esquerda e do 6,5 para a direita, né? A partir da marcação, nós vamos colocar a nossa alça com a beiradinha daquele 1 centímetro que nós marcamos para fora. Então, eu vou só alfinetar aqui para mostrar para você como ficou, tá? Vou fazer aqui do outro lado também. Põe bem certinho, observa sempre se a alça não está torta. Ó, ela vai ficar desta forma, tá? Então, ó, aqui foi onde eu fiz a marcação. Tem um cortinho que acho que dá pra ver, né? Um risquinho. A partir dela eu coloquei a minha alça e aquele 1 centímetro, ó, fica para fora, tá? Então, eu fiz isso dos dois lados e vou fazer a mesma coisa na outra faixa. E aqui, então, prontinho. As duas alças já estão aqui alfinetadas. Agora, eu vou no ferro e vou passar uma costurinha de segurança na beirada. É só para segurar ela no lugar, tá? Ó, ela vai ficar, deixa eu ver se dá pra mostrar, desta forma, ó, a costurinha. Tá? É só pra segurar no lugar mesmo. Vou fazer aqui na outra. Então, prontinho. Já fiz nas duas. Vou reservar essa daqui e vou começar aqui pela de cima, tá? Peguei aqui todo o meu tecido, ó, que eu já tinha juntado todos os meus quadrados, né? Já costurei. Opa, desculpa. Agora eu vou pegar aqui, então, o meu tecido, a minha tira com a alça e vou colocar direito com direito em cima do meu tecido aqui já inteiro. Vou colocar meio com meio e vou colocar um alfinetinho. Vou vir ajeitando tudinho aqui e vou colocar mais um alfinetinho aqui. Pronto. Aqui atrás a gente só vai continuar a costura. E vamos passar uma costura aqui de um pé de máquina. Então, vai ficar desta forma, costuradinha. Aqui nós vamos fazer diferente, nós não vamos abrir a costura no meio. Nós vamos jogar ela toda para baixo, tá? Ó, vou virar aqui para você ver. Ela vai ser jogadinha para baixo, ó, desta forma. Tá bom? E aí, aqui com o vincador, você já pode vir e vincar, que depois nós vamos passar no ferro, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Então, voltei, ó, com ela aqui prontinha. Passei, ó, tá? Jogando a minha costurinha aqui pra baixo. Do outro lado também, prontinho. Agora, nós vamos reservar essa parte por enquanto. E nós vamos fazer uma coisinha aqui nas duas laterais. Então, vamos pegar elas. Aqui, o que nós vamos fazer? Como nós costuramos os quadrados, né, de 10 centímetros, ela ficou com uma marcação no tamanho. Deixa eu confirmar aqui. De 18 por 18. Só que nós precisamos da lateral de 15 por 15. Eu tenho aqui uma reguinha que ela é 15 por 15. Se você não tem, faz um moldezinho bem rapidinho numa folha sulfite, que dá certo de 15 por 15. E nós vamos marcar 7,5, 7,5, 7,5 e 7,5, que é onde vai dar o total de 15. Por que 7,5? A partir dessa costura, a gente marca 7,5 para as laterais para fora, tá? Para poder fazer o corte. Então, aqui,
você vai colocar a régua certinho no 7,5 na diagonal e você vai marcar. Aí, se você quiser e for como eu, que eu acho muito mais fácil, se você estiver utilizando a régua e se você estiver utilizando o papel, no papel você vai fazer a marcação do meio na horizontal e do meio na vertical, vai colocar aqui em cima bem certinho, que você vai chegar no meio perfeito. Utilizando a régua, a gente vai marcar 7,5, tanto na diagonal quanto na vertical. Então, 5, 6, 7,5. Eu já vou marcar aqui 7,5 e 7,5. Seguro. Bem firme. Com aqui, ó, eu vou utilizar um giz de alfaiate. Eu já vou riscar os 4 lados, que ela vai ficar de 15 por 15. Se você estiver utilizando a placa e o cortador, você já pode vir aqui com o cortador e cortar. Como eu estou aqui na mesa da máquina, eu vou cortar com a tesoura, tá bom? Então aqui é só refilar essa sobrinha. Então voltei, ó, já cortei aqui os dois, tá? Deixando eles então de 15 por 15. E esse daqui eu já arredondei. Mas vamos arredondar esse daqui juntinhas, tá? Essa daqui é uma reguinha que eu mesma fiz, ó. Ela tem alguns cantos diferenciados de arredondamento, tá? Você pode fazer. Esse daqui é aquelas capas de plástico. Capa de pasta de plástico. Que ela é bem durinha. Ela é bem legal pra fazer isso daqui. Ou então comprar aquelas reguinhas, né? Eu estou utilizando esse daqui, ó. Ele é um tamanho médio. Deixa eu medir mais ou menos quanto que dá. Deixa eu ver uma coisa. Um pouquinho maior que o cone de linha. Ele dá mais ou menos uns 7 centímetros de arredondamento. Então, aqui, ó, o que que eu faço? Eu coloco, mas aqui você pode arredondar o tamanho que você preferir, tá bom? Então, aqui é só você vir arredondando os cantinhos, tá bom? Então, agora é só recortar. E então, prontinho. Então, já tenho as duas laterais arredondadas, tá bom? E a parte da frente... Opa! A alça enroscou. Prontinha aqui já com alça. Agora, nós vamos fazer o quê? Ir ao ferro e vamos estabilizar a nossa manta no nosso tecido principal e nas duas laterais, tá? É só passar bem passadinho a manta para ela grudar e depois fazer um zigue-zague em toda a volta para segurar tudo preso, tanto no tecido principal quanto na lateral. E aí eu volto, que aí a gente vai fazer as partes de rebater, costurar a alça para depois pregar o zíper e finalizar a nossa peça. Ah, e vamos aproveitar aqui a lateral, ó, a gente vai fazer assim. Nós vamos utilizar já a manta e o nosso tecido de forro. Nós vamos aplicar o tecido de forro aqui em cima, passando bem, deixando bem coladinho. Vamos virar, aplicar o tecido principal aqui, que é a lateral, e vamos passar também. Retirar todas essas sobrinhas, né, que seria a lateral, arredondar a manta e o forro, e passar um zigue-zague em toda a volta, unindo tecido principal, manta e forrinho. Nós vamos fazer isso nas duas laterais. Então, eu vou fazer tudo isso, vou deixar isso daqui prontinho, estabilizado na manta. E eu volto, então, pra gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Então, prontinho, ó, coloquei do jeitinho que eu falei. Manta, tecido de forro e tecido principal. Já está prontinho aqui a minha lateral. Aqui no tecido principal, eu só coloquei a manta e passei aqui, ó. Vou mostrar no vermelho. Um zigue-zague em toda a volta para fixar a manta no meu tecido principal. Já peguei aqui uma etiqueta,
Essa não pode faltar e eu esqueci de mostrar lá no começo, mas nós vamos utilizar. E lá no começo que eu falei que a gente ia usar 24 quadrados para frente da nossa bolsa, mais 8 quadrados para lateral e vamos utilizar mais um quadrado, tá? De 10 por 10, que vai ser o puxador do zíper. Então, se era 32, vai ser 33. A gente vai acrescentar só mais um e você pode escolher aí da cor que você quiser, que você preferir que tenha aqui no seu composê de tecidos, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse? Nós vamos dobrar como se fosse um viés, tá bom? Então, ó, eu dobrei ao meio, vou pôr pontinha aqui no meio, aqui também, e dobrar mais uma vez, desta forma, ficando assim. Pode fazer no ferro, tá bom? E agora nós vamos passar uma costurinha deste lado e uma costurinha deste lado, bem simples. Agora aqui nós vamos fazer assim, ó, vou pegar aqui minha tesoura, nós vamos dobrar ao meio e vamos cortar. Ó, fazendo 2. Vamos dobrar ao meio novamente e passar uma costurinha aqui na beirada só para fixar os dois juntinhos aqui. Então aqui prontinho, ó, já fiz os dois puxadores do zíper. Vou reservá-lo porque agora aqui nós vamos costurar a alça e pespontar aonde tem a alça. Então, como nós vamos fazer isso? Nessa parte aqui, ó, que passa em cima da alça, bem aqui, ó, próximo à costurinha que a gente fez, nós vamos fazer um pesponto de meio pé de máquina, só para segurar ele no lugar, tá? E para ficar com a alça em pé e bonitinho também pespontando aqui. Nós vamos fazer isso dos dois lados que tem a alça. E então, prontinho, ó, ele fica desta forma, pespontado, bonitinho. E agora, eu vou fazer o mesmo pesponto na parte de baixo. Prontinho também, já fiz dos dois lados, tá? Ficou bem certinho, bem bonitinho. Isso ajuda a estruturar aqui, ó, segurar a nossa alça, né? Deixar ela ficar mais firme, pra não ter perigo de estourar, nem desmanchar, nem nada. Agora, utilizando a nossa reguinha e um giz de alfaiate, a partir dessa costurinha que nós fizemos, a gente vai marcar 5 centímetros. Prontinho, já fiz. Agora aqui, com a ajuda de um alfinete, eu vou colocar ela bem retinha. Vou colocar um alfinetinho aqui. E agora, nós vamos fazer uma costura como se fosse um quadrado. Vamos subir, passar por cima da marcação, descer e passar novamente em cima da onde a gente acabou de fazer o rebatido aqui, o pesponto. E nós vamos fazer isso dos dois lados, nas duas alças, tá bom? Nas duas partes aqui presas, né? Então, vamos lá. Prontinho, então, ó, elas já ficaram presas aqui. Ó, na manta ela fica assim. Já fiz aqui também, prontinha. Agora, então, nós vamos aplicar o viés. Oh, perdão. Vamos aplicar o zíper. Então, bem simples, tá? Colocando o direito do zíper com o direito do tecido principal. Nós vamos aplicar com o zigue-zague, colocar o forro, costurar, desvirar e rebater, passar o cursor. Se você não sabe como fazer isso, aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link de um vídeo onde eu ensino como colocar o seu zíper. Eu vou colocar e já volto com ele aqui prontinho, com o cursor já passado, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente se vê novamente. Então prontinho aqui, ó, já passei o cursor, já apliquei o zíper. Já rebati, ó, aqui dentro então já está o forro bem bonitinho. Agora nós vamos fazer o quê? Com o
o nosso detalhe do zíper, nós vamos aplicar ele aqui em cima. Detalhe do zíper não, né? O puxador do zíper, nós vamos aplicar ele aqui em cima. E vamos já utilizar o nosso viés. Então, já pega ele aí também, que já já nós vamos usar ele. Aqui agora, eu vou aplicar então o meu puxador do zíper dos dois lados em cima do zíper. Então, aqui agora, ó, a gente vai refilar essa parte. Mas antes de refilar, eu gosto de passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Mas assim, é na beiradinha mesmo, tá? Que a gente vai passar. Então, prontinho, ó, já aproveitei, passei até um zigue-zague aqui, já deixei tudo bem presinho, bem bonitinho. Olha como que ela está ficando, que graça, que lindeza. Então, agora aqui, pegando o viés, nós vamos pegar aqui, ó, fazer uma dobrinha e vamos colocar na parte do direito. Aqui eu estou utilizando, ou melhor, aqui eu vou fazer o meu viés para fora. Se você for fazer o viés interno por dentro, é só desvirar a sua peça, deixar ela aqui, ó, no avesso e costurar pelo avesso o seu viés, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer por fora, então eu vou fazer aqui fora mesmo. Vou fazer o viés por fora, então eu vou costurar no tecido principal. Então, olhando aqui, ó, eu já deixei ela na parte de baixo, aqui é o meio da parte de baixo, o meu zíper tá aqui em cima e eu vou começar por aqui. Então, colocando o meu viés bem no meio com aquela dobrinha, que eu já costumo fazer e que você já sabe, se você já segue os nossos vídeos, então já sabe. Se é nova aqui, já se inscreve no canal, hein? Não dá pra perder os vídeos e os passo a passos aqui que eu ensino. Então, continuando, bem na beiradinha, nós vamos fazer uma costurinha de segurança para segurar o nosso viés aqui no lugar. Então, vamos lá. Amor, não, você não tá fazendo isso, né? E então, prontinho, ó, já costurei toda a volta, vou costurar o do outro lado. E então, prontinho, já apliquei aqui o meu viezinho dos dois lados. Agora eu vou pegar aqui, ó, as duas laterais, a agulha de mão e linha de pipa, que nós vamos pôr a lateral, então, aqui. Aqui nós já temos o meio da parte de cima, que é o viés, e o meio da parte de baixo, que é essa costura. Agora nós vamos fazer o meio das outras duas laterais. Coloquei meio com meio, bem certinho. Vou colocar aqui uma presilhinha segurando e vou fazer a marcação do meio dos dois lados, tá? Não vou fazer cortezinho para não cortar o meu viés, vou apenas marcar com o giz de alfaiate. Mesma coisa do outro lado. Então, aqui já está todo marcado, né, a nossa peça principal para aplicar a nossa lateral. Então, aqui eu vou colocar o forro com o forro e vou colocando bem certinho nas medidas que eu marquei. Então, eu vou pôr meio de cima com o meio do zíper e vou colocar uma presilhinha. Meio de baixo com meio de baixo, bem certinho. Meio da lateral com o meio da lateral. Na lateral eu não fiz as marcações por conta da costura, né? Já dá certinho, ó, o meio, o meio, o meio e o meio. Então nem precisa fazer a marcação. Agora é só ir colocando, prendendo tudo certinho. Já vou aproveitar aqui, vou prender do outro lado também. Então, aqui, ó, coloquei o outro lado também. Já tá quase pronta, né? Então, agora vamos alinhavar, utilizando linha de pipa e agulha de mão. Eu vou alinhavar as duas, tá? As duas laterais, já vou deixar essas duas laterais prontinhas, pra depois a gente, então, só vir
costurando e dando o acabamento com o viés. Que aí nossa bolsa já vai estar pronta. E lembrando que lá no comecinho do vídeo eu pedi o seu comentário e a sua ajuda para dar um nome a essa bolsa. Então, já pensou em algum nome aí legal? Deixa nos comentários, tá bom? E aí depois eu vou falar qual o nome escolhido lá na aba comunidade. Então agora vamos alinhavar, pode alinhavar com pontos largos, tá? Não precisa ser pontinho miúdo, que é mesmo para segurar no lugar pra gente poder costurar. Então vamos lá. Ah, uma dica. Eu costumo alinhavar bem na beiradinha, porque depois que eu passar a costura eu não preciso tirar esse alinhavo que eu fiz e eu deixo até como uma segurança maior, né, pra costura. Então, também é uma dica legal de você fazer bem na beirada, que aí você não precisa tirar. Ó, deixa eu mostrar como que eu faço. Ó, tá vendo? Eu faço uns pontos largos bem na beiradinha. E aí é só vir fazendo então. Então eu vou fazer tudinho aqui e volto com essa parte já prontinha pra gente costurar junto. Então voltei com ela prontinha, ó, já alinhavei. Os dois lados já estão prontinhos. E agora então nós vamos costurar. Eu vou fazer uma costurinha de meio pé de máquina, tá bom? Que significa meio centímetro. Então eu vou costurar toda a volta e vou desvirar aqui, né? Vou virar para frente o viés e vou rebater a costura. Então vamos lá por partes. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, porque, querendo ou não, ela fica mais durinha, né? Pra gente poder costurar, mas dá tudo certo. Só fazer com bastante calma que dá tudo certo no final. Então vamos lá. Então aqui, ó, costurei em toda a volta. Agora eu vou virar o meu viezinho para frente. Vou ajeitar. Já pega a sua etiquetinha que nós vamos colocar ela aqui agora. E aqui então a gente vai virando pra frente o nosso viés bem certinho e vamos colocando uma presilhinha. Agora eu vou fazer isso em toda a volta, ajeitando o meu viés. E então agora aqui, ó, prontinho, já alfinetei não, né? Já prendi com as presilhinhas. Agora eu vou pegar aqui a minha etiqueta, vou escolher aqui um cantinho, tá? Pra colocar. E prontinho, ó, escolhi, ela vai ficar ali em cima. Acho que eu vou por aqui em cima do amarelo liso, viu? Acho que vai ficar mais bonito, né? Que ali tem os desenhinhos do Mickey e nem dá pra ver direito. Então eu vou por aqui em cima do amarelinho, ó, vou mostrar pra você como ficou. Que vai ficar melhor. Ó, aparece mais, né? Então agora rebater essa parte. Com a ajuda do meu furador manual, vou rebater então o meu viés, deixando aqui tudo bem prontinho, bem bonito. Então prontinho, finalizei essa parte. Olha que linda que ela ficou, o acabamento fica bem bonito, ó. Deixa ela bem estruturadinha a lateral, ó, fica bem bonitona. Então agora eu vou fazer a outra lateral, finalizar o meu viés e eu já volto com a nossa peça prontinha, finalizada. Então eu já volto. Então voltei com a nossa linda bolsa prontinha. Olha como que ela fica, o acabamento todo em viés pelo lado de fora. Lembrando que você pode fazer o acabamento por dentro, tá bom? Ó, a alça fica assim embutidinha ali dentro, bem bonita, olha os dois lados. Lembra que eu falei dos quadrados, das duas primeiras tiras, né? Dos dois primeiros aqui, que é o que aparece mais os detalhes, que eu coloquei até a estampa do Mickey aqui na parte de cima, porque aparecia mais. É por conta disso, ó. Aqui é a parte de baixo, aparece mais esse lado e esse lado aqui. E ela ficou bem bonita, né? Eu coloquei aqui um cursor também do Mickey. Opa, não mostrou, né? Deixa
Deixa eu virar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ai, olha que lindo que fica combinando. Olha por dentro que lindona que ela ficou. Aqui, ó, eu usei um retalhinho desse xadrez que eu acho que deu todo um charme. Olha que linda que ela ficou. E eu fiz uma da Minnie. Então aqui, olha que linda que ficou a da Minnie. Eu fiz ela toda em branco, preto e vermelho. Aí aqui também, ó, o cursor. Deixa eu mostrar, porque é um detalhe muito bonito, né? Opa, ó. O cursor também aqui é da Minnie. Por dentro, essa daqui eu fiz ela toda preta e vermelha. Ela tem umas florzinhas vermelhas, ó, bem bonita. E esse, então, foi o nosso passo a passo de hoje. Olha que lindas elas. Ficaram maravilhosas, né? Então, eu espero muito que você tenha gostado do nosso passo a passo de hoje. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário. E lembra o que eu pedi? Um nome para a nossa bolsa. Então, deixa aí nos comentários um nome bem legal que você gostaria que ela chamasse. E depois, então, eu vou deixar o nome escolhido lá na aba da comunidade, combinado? Então, compartilha esse vídeo com suas amigas artesãs. Eu e você nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijinhos da Jo. Beijinhos da Jo e tchau!